Senhoras e senhores, a notícia mais curiosa da semana para mim que é o seguinte. Segundo o analista de cadeia de produção, que é o Mintico, é o cara que basicamente consegue adivinhar as coisas que vão acontecer baseado no que as empresas estão encomendando para os fornecedores. É mais complicado que isso, mas enfim. Aparentemente, a Apple vai fazer um novo MacBook mais em conta, se bem que tirando o Brasil, não tá tão ruim. Aqui na América do Norte não tá tão ruim o preço deles, mas não. Com processador de iPhone. Ele vai vir com o A18 Pro, que é o processador que vem no atual iPhone 16 Pro. Por que isso vai acontecer? Porque aparentemente os processadores de smartphone estão tão bons agora que você pode fazer ele rodar um computador. Isso é uma coisa que vem sem surpresa porque a gente tem visto o avanço da performance de processadores de smartphone recentemente. De forma que eles estão tão potentes que a maior parte das pessoas não precisa de mais potência em processador de smartphone. Um smartphone hoje em dia médio faz tudo que 99% das pessoas precisa. As únicas coisas que são mais de nicho, assim, que você pode fazer com que você queira não que seja de nicho, sejam mais gerais, mas que possam fazer com que você queira um processador mais novo, mais recente, mais potente, primeiro, acho que todo mundo quer, duração da bateria, né? Porque normalmente quando o processador novo chega, ele não é só mais potente, mas também mais econômico. Mas também tem toda a coisa da NPU e de AI, né? De inteligência artificial. Porque quanto mais potente for o processador para inteligência artificial, mais funções de inteligência artificial você vai poder rodar localmente no seu smartphone, em vez de ter que usar as nuvens, né? Mas tirando isso, eu acho que todas as outras coisas são mais de nicho. Eu sei que tem gente que quer processadores melhores para poder jogar melhor no celular. Tem galera que quer jogar jogo com um gráfico muito avançado no smartphone, mas não é a maior parte das pessoas, definitivamente. Tem gente que quer usar essas outras funções específicas que alguns smartphones têm, tipo o DeX na Samsung, que permite que você use o seu computador como o seu celular como um computador desktop, né? Você liga ele e tal. Mas tirando isso, a gente chegou no momento em que ganho de performance por smartphone está fazendo, assim, no geral, em termos de computação, da capacidade de computação normal, está fazendo cada vez menos sentido. Então a Apple está olhando isso daqui e está pensando assim, eu estou fazendo esse monte de processador de iPhone. Será que eu não posso colocar isso também no MacBook, fazer um MacBook mais barato e ir para esses mercados mais baratos de notebook? Porque atualmente o notebook mais barato que eles têm, que é o MacBook Air de entrada, aqui na América do Norte é $1.000, 999. A gente vai discutir, tem outras questões também. Só que tem todo um mercado aí, principalmente esse mercado que é servido por notebooks Windows baratos, mas também pelo Chromebook da Google, né? Que tem um sistema operacional do Google, principalmente o mercado educacional na América do Norte, que é todo dominado por eles, que coloca aí uma possibilidade para a Apple ganhar mais dinheiro. Não só ganhar dinheiro, mas também fidelizar cliente. Por quê? O Chromebook é o tipo de computador mais usado por criança na América do Norte, porque ele domina o mercado educativo. Né? Várias escolas que, inclusive, ou falam que os pais têm que comprar um Chromebook para acompanhar. Virou o caderno do moleque. Agora, se eles conseguirem colocar um MacBook nisso aí... Nossa, é um mercado gigantesco. Mas você fideliza a clientela, essas crianças vão crescer. É na linguagem, né? Vão crescer e quando eles ficarem adultos, que sistema operacional que eles sabem usar... Não vão saber mexer em outra coisa. Só Exatamente, o macOS. Então, isso é uma coisa que eu estava prevendo até. Tá? Eu estava esperando o momento que isso fosse acontecer. Porque a gente está vendo essa convergência também no Windows, né? Você tem agora os Snapdragon X que meio que vão trazer as tecnologias que você está vendo em smartphones Androids e Windows e notebooks Windows de uma forma muito próxima. Mas é o seguinte, aparentemente a Apple tomou essa decisão porque o A18 Pro, que é o processador do iPhone, ele já tem uma capacidade de multinúcleos, ou seja, você usar todos os núcleos dele para poder processar alguma coisa, perto da performance do M1, que é o processador que você usava antes. Sim. Que era o primeiro processador dessa leva de novos processadores de MacBook que a Apple desenvolveu, porque antes a Apple usava Intel, que é uma outra empresa, aí eles romperam, assim, deram pé na bunda da Intel e passaram a desenvolver os próprios processadores deles. Na verdade, isso começou muito antes, porque eles compraram uma empresa para poder desenvolver, virar o setor deles de desenvolvimento de processador, inicialmente para fazer processador para iPhone e para iPad,
Porque quando essa coisa toda do smartphone começou, não tinha processador específico para um aparelho igual ao iPhone. Aí o que a Apple usou foi um processador de setup box que a Samsung fazia. Setup box, essas caixas que você liga na TV para dar funções para ela, ou TV a cabo, ou smart, coisa do tipo, que a Samsung fazia. E eles reutilizaram aquilo para o propósito do smartphone. Tiveram que fazer algumas modificações e tal. Mas aí o Steve Jobs falou, se você quiser fazer um software bom, você tem que fazer seu hardware também. Então eles começaram a desenvolver na Apple os processadores, inicialmente para iPhone, depois para iPhone e para iPad, e deu tão certo que eles falaram, vamos colocar isso no MacBook também, que são os notebooks deles, e também os desktop deles, os Macs em geral. E aí que surgiu esse M1, M2, M3, M4, e aparentemente esse A18 Pro, do iPhone 16 Pro, ele, em termos de processamento de CPU multinúcleo, ele é bem próximo do Mac M1. Então, se o Mac M1 está funcionando bem até hoje, você pode colocar esse processador. Em termos gráficos, ele é até mais potente. Então, assim, tem muita possibilidade. Tem algumas limitações. Ele não tem Thunderbolt, que é a conexão ultra rápida que tem nos Mac, que parece um USB-C. Na verdade, é no formato de USB-C, só que tem funcionalidades a mais. Vamos colocar dessa forma. Né? É. Ele não tem, ele vai ter que usar o USB-C normal, que é o que o iPhone 16 Pro tem. E ele aparentemente tem um limite só para 8 GB de RAM, a não ser que a Apple faça alguma modificação. Então você vai ter só 8 GB de RAM no computador. Porém, a Apple ainda vende exatamente um computador como esse que eu estou descrevendo. Parecido. Porque nos Estados Unidos você pode comprar exclusivamente no Walmart, novo, um MacBook Air 13 polegadas com um M1, 8 GB de RAM, por R$649, e é aquele design antigo do MacBook Air. Então o que eu acho é que a Apple vai colocar o A18 Pro nesse computador. Vai tacar nesse computador, porque a gente sabe que vai ser um computador de 13 polegadas. Talvez até eles nem usem o novo design do MacBook Air, eles usem o antigo, que é esse daqui. É muito interessante isso, e eu tenho até aqui uma comparação com o M4. Tem esses sites que geram essas comparações automáticas. A gente tem aqui o A16 Pro da Apple com o M4 do iPad. Na verdade, esse daqui não é a versão do MacBook. O MacBook tem 10 núcleos, esse daqui tem 9. Mas é a versão que vem no iPad, para você ver a diferença entre os dois. E aparentemente, ele tem algumas diferenças, obviamente. Se você pegar aqui os testes dele, né, os testes de benchmark, claro que você vai ver aqui ó, a diferença grande de CPU, uma diferença grande de memória. Tem várias coisas que são diferentes. E tem também aqui, cadê? A quantidade de núcleos, né? Esse aqui é o de 9 núcleos, ou do iPad. Ele tem 6 núcleos de processamento, o outro tem 9, tem algumas coisas diferentes, tá, gente? Só que não tá tão absurdamente atrás assim quanto você imaginaria. Então você pode rodar o macOS nele. Você pode fazer um Mac mais barato. E isso faz muito sentido, porque o MacBook Air que existe hoje, que é o mais barato, tirando esse que eu mostrei aqui, que está sendo vendido pelo Walmart, que você pode comprar na loja da Apple nos Estados Unidos, não é preço de Brasil, custa $1.000. Só que a maior parte da galera que quer ter um Mac é para usar a internet. É minha máquina de Facebook, né? Aquelas coisas assim. Isso, é para navegar só. É para navegar. O MacBook Air de entrada chegou a um ponto que você pode editar vídeo 4K nele. Como que eu sei disso? Porque o mesmo processador está no Mac Mini. E eu fiz um teste do Mac Mini. Tem uma diferença lá porque o resfriamento dele é passivo, de outro é ativo, mas enfim, eu fiz um teste do Mac Mini pro Coisa de Nerd. E o vídeo inteiro eu editei no Mac Mini, que tem o processador de entrada, 16 GB de RAM, que é a configuração desse MacBook Air mais barato, que é esse daqui. Mas é tudo tão otimizado, né, que funciona, não é isso? Não, exatamente. É esse MacBook Air aqui, ó. Ele custa R$999. Ele tem um HD de 256 GB e tem 16 GB de RAM. E tem aquele M4 com 10 núcleos que é o de entrada. Com esse laptop aqui, você edita vídeo 4K, porque eu editei um computador que tem esse processador. Mini. Então, assim, chega um ponto que a galera que quer usar como máquina de Facebook, máquina de Google Chrome, né, não precisa disso tudo. Você pode fazer um mais barato. E aí que está a estratégia da Apple para ir para o mercado educacional. Eu acho que eles podem bater nesse computador um preço de R$699. Não, R$649, que é o preço daquele M1. 699. Não, R$649, que é o preço daquele M1 que eu mostrei. Sim.
E aí é o seguinte, esse é o preço normal, só que tem também o preço educacional da Apple. Que é 100 a menos. Que é 100 a menos, que esse daqui foi de 900 para 800. Aí você pode fazer por 500 e pouco. Se você faz o preço educacional para a escola, 500 e pouco, você tá na faixa de preço do Chromebook. Dos Chromebook. Aí você leva, né? Vai ser muito interessante. E eu acho que eles vão fazer isso. Por quê? Olha a estratégia. O que eu acho que eles vão fazer? Leão profeta. É. A barba do profeta. Pelas barbas do profeta. Exatamente. É que eles vão reformular a linha do Mac. Porque aparentemente vai chegar o OLED na linha do Mac. Atualmente, se você tiver um Mac Pro igual esse daqui, ó, ele tá há vários anos com a mesma tela. Mostra aqui, Nilson, rapidinho. Esse daqui é o M1 Pro, tá? É o primeiro Pro. Ele tem uma tela de mini LED, HDR muito boa e coisa do tipo, 120 Hz. O MacBook Air, até onde eu sei, não tem mini LED, tá? Ele tem uma tela de LCD que é muito boa também, mas de 60 Hz. Eu acho que não tem nada de especial com essa tela. E aí, eles já desenvolveram uma tela de OLED, aquela tenda AMOLED, que está no iPad Pro. Provavelmente eles vão trazer aquela tecnologia para o Mac. E provavelmente o MacBook Air vai ganhar uma tela melhor também. Pode ser uma de mini LED melhor, de 120 Hz, coisa do tipo, ou até mesmo OLED, não sei. Talvez o OLED fique só pro Pro. Só que aí, eles podem pegar essa tela aqui, que vai ser a tela antiga, entre aspas, tá? Desse atual MacBook Air, para fazer um MacBook mais barato com o processador de iPhone. Aí você vai ter um Mac mais de entrada, que não vai ser mais um MacBook Air, que vai ser só um MacBook. Você lembra dele? Lembra que tinha MacBook, MacBook Air e MacBook Pro? Atualmente a gente só tem o Air e o Pro. Que é isso daqui, gente, ó. O MacBook de plasticão, amigo! Não lembro disso, não. 2010, Core 2 Duo. Ele era aqui, ó. Se abria, lembra a época que você podia abrir e trocar as peças do Mac? Você podia consertar o seu Mac. Você podia fazer upgrade no RAM, upgrade de SSD. Ah, eu lembro disso, eu lembro. Se você não tá entendendo porque eu tô falando isso, porque hoje em dia é tudo soldado na placa-mãe, você não pode mexer nada. Se queimar qualquer coisa, joga seu computador fora. Ou paga uma fortuna pra Apple, porque o seu Apple Care acabou, tá? Pra eles consertarem. Vai valer mais a pena você comprar um computador novo, é isso que eles vão te dizer. Mas ele era de plasticão, tá? Tinha ali, ó, seu HD de disco, tá? Você podia consertar seu Mac. Olha a tela dele como era. Destacava, olha. 2010, tá? Vários canais do YouTube começaram no iMovie nesse MacBook aí. Não ri, não. E talvez, claro que, quase que certamente, né, eles vão trazer, todos que eles vão trazer o computador de plástico de volta. Peraí, não duvide da Apple. Tá? Se for pra baratear. Mas eu acho que vai ser uma versão mais barata de um futuro MacBook Air que eles vão ter, provavelmente com a tela do atual MacBook Air, que vai ser 13 polegadas também. Então, assim, gente, vai ser muito interessante, porque eu acho que talvez fique até acessível no Brasil. Quando eu digo que é acessível Apple, tá? Acessível, tipo, pra quem tem dinheiro, mas não vai ser, tipo, um absurdo. Não um carro, né? Não vai ser um carro. Vai ser interessante. Eu acho que pra maior parte das pessoas, se você não edita vídeo, acho que, tipo assim, vai ser um MacBook pra 99% das pessoas. Se bem que todo mundo hoje em dia edita vídeo, né? Ah, não, mas esses vídeos de rede social, provavelmente ele deve dar conta. Se a gente tá falando de potência do M1... A gente edita no celular, edita no... né? Tipo... E também a gente pode ver, embora não esteja confirmado, um retorno do MacBook 12 polegadas, mas não com 12 polegadas, ele vai vir com 13, mas vai ser parecido. Como? Você lembra dele, Nilce? Eu não lembro de nada, nunca fui fã. Esse daqui era MacBook mesmo, eles não chamavam de Air. Eu comecei a usar a Apple em 2014, não, 2000 e... Quando que eu comecei a usar a Apple? Quando a gente veio pra cá, foi 2013. Esse MacBook aqui, gente, ó, eu tive ele era da época daquele teclado borboleta, que as teclas não afundavam direito, parecia que você tá batendo na madeira. E ele tinha só uma porta USB-C para carregamento e dados. Então, se você quisesse ligar seu pendrive, você não estava carregando, ele estava na bateria. E ele tinha um processador muito fraco da Intel. Então, o que eu acho é que vai ser alguma coisa nesse estilo aqui, com a tela do atual MacBook 13 polegadas, mas provavelmente, talvez eles voltem com uma porta só. E um negócio mega fino. Ah, é legal. Pra escola, você vai levar na mochila. O que acontece? Vai sobrar dentro do laptop muito espaço para bateria. Em teoria sobraria. Porque a gente tem que lembrar, a placa lógica dele é do tamanho da placa lógica de smartphone. Você pega esse computador aqui, ó. O computador inteiro, o processador com a placa-mãe, vai ocupar um espacinho desse tamanho. O resto pode ser bateria. O resto pode ser bateria. Mas a Apple vai fazer isso? Não, eles vão aproveitar para fazer o dispositivo ainda mais fino. Porque eu vi alguém comentar isso, não lembro agora, em algum podcast,
Aí entorta. Que a Apple tem esse negócio, eles têm bateria do dia todo, all day battery. Sim. Só que, tipo assim, se já bate um dia, pra que aumentar? Pra que 2 dias? Pra que? Você pode economizar. Claro que não vai ser a bateria de um smartphone, porque você tem uma tela muito maior, enfim. Tem que ser um pouco maior para dar conta do consumo. Mas provavelmente essa bateria vai ser no conta-gota, né? Vai ser o que precisa. Bateu o final do dia, já tá dando o dia já, então não precisa de mais. Então você afina ele, vai ter do tamanho, vai ser Exato. Um fio de cabelo de... Só que entorta, né? Não pode. Então eu tô realmente esperando isso aqui. Eu acho muito interessante, tá? Eu fico até tentado a comprar um. Porque eu vi alguém comentando isso do Mac hoje em dia, que o cara tem um MacBook Pro, aí foi testar um MacBook Air, falou, não preciso, eu já tenho o Pro. Só que o Pro foi uma vantagem para ele porque ele levava pro sofá, colocava no colo, escrevia. Você não faz isso com o Pro, que o Pro é mais pesado. Uhum. Aí, tipo assim, eu não levo meu Pro para qualquer lugar, porque é caro. Quebrou essas coisas todas. Você fica... Agora, se for isso aqui que é mais barato, se tiver uma bateria boa... Se for baratinho... Aí roda com meus outros programas, porque eu tô usando um Mac de computador principal, tá, gente? Aí se tiver alguma coisa assim que... vamos ali, eu tenho que... Senta num café para escrever alguma coisa. Leva fazer um roteirinho, né? Entrou alguma coisa que estragou o teclado, não é um prejuízo absurdo, não é mesmo? Então tem uma coisa que eu tenho que mencionar aqui. Provavelmente ele é mais que o suficiente para você rodar o macOS, a Apple sabe disso, porque na época que eles introduziram esses processadores novos feitos pela Apple, o M1 e coisa do tipo, que eles fizeram a transição da Intel para os processadores deles, eles mandaram um kit de transição para os desenvolvedores que fazem aplicativos para o Mac, para eles converterem o programa deles para o novo sistema. Era um kit que rodava o macOS, o sistema operacional deles, só que tinha um processador Apple 12Z, que era do iPad Pro de 4ª geração. Então, se rodava o macOS num processador de um iPad Pro de 4ª geração, provavelmente o processador atual do iPhone Pro dá mais que conta disso. Provavelmente a experiência vai ser até boa. Você tá empolgado. É um W para Apple, com certeza.